Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Tudo bem com você, família? Tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje é dia 2 de abril de 2024 e eu gostaria de compartilhar com você algo nesse dia. Ontem, para muitos, é considerado o dia da mentira, 1º de abril. Eu quero compartilhar com você antes um verso da palavra de Deus, para mim compartilhar algo com você nesta manhã. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 7 e o versículo de número 12, diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou o pastor Eliésio, sou pastor da Assembleia de Deus, aqui em Joinville, considerada como a de Rolinés. Fica no bairro do Paranaguamirim, na Rua dos Mecânicos, número 109. Em plena pandemia, no ano de 2021, e isso há 3 anos atrás, completou ontem, 3 anos atrás. Em plena pandemia, Deus nos impulsionou a abrirmos uma igreja, abrirmos um ponto de trabalho para nós ganharmos almas para o Senhor, para evangelizarmos e somarmos para o reino de Deus. Nem todos têm uma visão missionária, nem todos têm uma visão de reino. E quando decidimos abrir a de Rolinés, e hoje eu estou comemorando juntamente com você, compartilhando que até aqui nos ajudou o Senhor, e o que Deus tem feito em nossa vida tem sido coisas grandes. Quando abrimos a de Rolinés em plena pandemia, eu ouvi a frase como: esse negão é doido, esse pastor é maluco. Como é que a pessoa vai abrir uma igreja em plena pandemia, onde estão o povo isolado sem poderem ir para a igreja? Como é que pode? Até eu hoje fico me imaginando. Se não hoje, quando? Se não agora, então quando? Às vezes Deus coloca um projeto em nossas mãos, Deus coloca algo em nossas mãos, e nós temos o talento para aquilo. E esse talento, quem deu não foi os homens, quem deu foi o Senhor. O chamado ministerial não é chamado dos homens. Você, quando é chamado ao ministério, seja o ministério pastoral, o ministério de evangelista, o ministério na sua igreja de louvor, independente qual ministério, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. E quando Deus chama, Deus cuida. Quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus chama, Deus vai na frente, Ele tarimba as coisas. E o nosso Deus, Ele fez grandes proezas comigo. E eu quero compartilhar aqui com você algumas coisas que nós passamos nesses 3 anos para chegarmos até aqui e podermos usar essa frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Primeiro deixa eu lhe falar algo aqui, porque um dia eu estava conversando com um pastor e ele disse que alguém abriu uma igreja e ele ajudou essa pessoa nos aluguéis, ajudou essa pessoa a manter a igreja porque essa pessoa estava sem condições. Primeiro lugar, não recebi ajuda de igreja nenhuma. Não recebemos ajuda de convenção nenhuma. Não recebemos ajuda de ministério nenhum. Não recebemos 1 centavo de pastor nenhum. Apenas os irmãos e as irmãs que vieram cooperar e congregar conosco e voluntariamente têm abençoado a Rolinés para chegarmos até aqui. Os irmãos que frequentam a de Rolinés sabem, e eles vez ou outra comentam: não sou pastor de pedir dinheiro na igreja. Não sou pastor de ficar falando sobre dízimos e oferta na igreja. O púlpito da igreja é para ministrarmos a palavra de Deus.
O púlpito da igreja é para ministrarmos uma palavra e essa palavra impactar vidas. O púlpito da igreja não é para ficar, irmão, dinheiro, 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 dinheiro. Não, senhores, não, senhora. Nós temos uma metodologia diferente. Nós falamos, irmãos, com o dono do ouro, com o dono da prata, que é Deus. E eu sempre falo para os irmãos, é melhor ter o dono do ouro e da prata do que a prata e do que o ouro. Ter a Deus é melhor. É melhor ter o abençoador do que somente a bênção. Há pessoas que se contentam apenas em receber a bênção, mas não têm o abençoador. Há pessoas que se contentam apenas em receber o dinheiro, em receber o ouro e a prata, mas não têm o dono do ouro e da prata. Eu, às vezes, não tenho ouro, não tenho prata. Eu faço feito o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, que disse isso lá no templo, na frente do templo chamado Formosa. A Bíblia diz que ele chega lá e alguém pede-lhes uma ajuda e ele diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o dono do ouro e da prata, e esse que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o moço levantou. E eu acho interessante isso, é que quando aquele moço levantou, a Bíblia diz que ele era coxo desde nascença. Então, como ele era coxo desde nascença, ele nunca andou na vida. Então, o apóstolo Pedro e João pega na mão dele, levanta ele, ele firma os artérios e os apóstolos começam a ensiná-lo a andar. E ele aprende a andar naquele momento, e a Bíblia diz que ele entra depois no templo, glorificando, saltando e exaltando o nome do Senhor. Então fica aqui até uma dica para você, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para ensinar outras pessoas a andarem. Você foi chamado para ensinar outras pessoas a andarem. Mas vamos lá. Aí em plena pandemia nós abrimos a The Holiness. Meus irmãos, quantas dificuldades. Vou lhe dizer uma coisa. Com mais ou menos 15 dias que nós tínhamos aberto a igreja The Holiness, uma pessoa que eu esperava que ele iria cooperar conosco, meu filho, ele disse, pai, eu sinto de Deus de não cooperar com o senhor. E naquele dia ele foi embora. A minha alma ficou angustiada, ficou triste. Mas o nosso Deus, irmãos, ele tem um chamado para cada um e em cada lugar. Graças a Deus, hoje ele coopera comigo, hoje ele congrega comigo, glórias a Deus, né, depois de 3 anos. Mas veja só, chegou momentos nas nossas vidas, na The Holiness, que a gente orando lá e dizia, Senhor, cadê o recurso? Não peço para a igreja, eu não peço para a igreja. A gente não é de chegar lá na frente, porque o crente, aqueles que lê a Bíblia e tem a Bíblia Sagrada como a sua regra de fé e prática, ele sabe que o dízimo é bíblico, que o dízimo está na Bíblia. Aí você que é contra o dízimo diz assim, mas isso está no Antigo Testamento. Então tira o Antigo Testamento e vive só o Novo, né? Quando for naquela hora, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso não fala na sua vida. Quando 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás, aí você vai ser atingido, porque você não usa o Antigo Testamento. Mas vamos lá. Aí, em alguns momentos, eu dizia, Deus, cadê o recurso? Senhor, e agora? Irmãos, o nosso Deus é um Deus surpreendente. Deus mandava alguém de outro lugar, nosso irmão, obreiro nosso, aí vinha com aquele valor, com aquela quantia, e o aluguel era pago em dia. Nunca, a The Holiness nunca atrasou um aluguel, para a glória e honra do nome de Jesus. Nunca atrasamos uma conta de água. 3 anos nunca atrasamos uma conta de energia elétrica. O nosso nome, o nome da igreja nunca foi para o SPC. Aí tem um monte de igreja grande que o nome é no SPC, no Serasa, na Justiça, nome em tudo quanto é lugar, e querem arrotar a santidade e querem arrotar a honestidade. Irmão, honestidade não se fala, honestidade se mostra. Peça um livro caixa de uma dessas igrejas e você vai se surpreender com um precioso... Não pode. Vá na The Holiness. Se você é membro, ofertante,
e dizimista da casa do Senhor. Pastor Eliésio, posso ver o livro caixa? Está aqui, meu irmão. É aberto. É aberto. O que entra é registrado. O que sai também. E o que fica para o outro mês, Deus também trabalha aumentando, multiplicando e ajudando cada um de nós. Às vezes, eu me surpreendo o que Deus tem feito na AD Holiness. Já teve um mês, já teve meses, de 3 famílias completas ir embora. Do nada. Deus me chamou para outro local. Deus me chamou para ir para outra missão. Aí eu fico assim olhando. Eu disse, Deus, seriamente, chegou o momento que eu disse assim, Deus, o Senhor está de marcação comigo. O Senhor está de marcação comigo. A igreja precisando de obreiro. A igreja precisando de pessoas para a gente trabalhar, colocar os projetos, os planos que nós temos para funcionar, que até agora tem muita coisa que estão na caixa, muitas coisas estão na gaveta, mas Deus tem um determinado tempo para alinhar essas coisas. E eu não me preocupo muito, porque eu sei que Deus está no controle. Aí às vezes eu digo, Deus está de marcação comigo. 3 famílias vai embora, de uma hora para outra. Aí às vezes a gente quer entrar em desespero, sabe? A gente quer entrar em desespero. Mas a gente vê que vai 3 e Deus manda mais. Vai uns, Deus traz outros. Sabe por quê? A igreja, irmãos, a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo diz que eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Visão de reino é isso. Eu não posso amarrar o crente, eu não sou pastor de ficar andando atrás de obreiro. Fica, irmão, eu vou lhe dar o cargo, eu vou lhe dar isso, fica. Não, irmão, não. Quer ir embora? Está aqui a sua carta. Eu sempre falei para os irmãos, membros da AD Holiness, num dia que quiser ir embora, não quiser mais cooperar com esse pastor negão, você me procure. Sabe, não precisa nem ficar tentando se justificar, que a maioria das pessoas que saem da igreja e ficam se justificando acaba mentindo para não constranger o pastor e não sair às vezes constrangido. Então você não precisa mentir. É simples, é só dizer assim, pastor, eu queria minha carta, eu vou para uma outra igreja, eu vou cooperar ali ou cooperar ali. Eu sempre falei abertamente, não quer cooperar aqui, não quer congregar aqui, não tem problema. Pegue sua carta, como diz um certo homem aí, pegue a sua carta, pegue o seu banquinho, saia de mansinho, saia na bênção. Não tente se justificar para você não mentir, para não passar os pés pelas mãos. A obra de Deus é assim, hoje você vai embora e amanhã Deus traz outro, ou você mesmo volta. A obra de Deus é assim. E a igreja AD Holiness é uma igreja que ela não tem porteira para proibir os irmãos sair da igreja para outro ministério. E nem tem porteira para receber os irmãos de outro ministério para cá. Quer vir cooperar? Venha. Nós estamos ali para te receber, para te amar, para te instruir na palavra de Deus. Mas eu tenho alguns amigos, né, que se diziam amigos quando éramos pastores juntos, do mesmo ministério, que se ele souber que um membro dele foi lá na AD Holiness, ele é capaz de pegar o membro dele e colocar lá na cruz, como Jesus foi crucificado. Mas comigo, irmão, eu não sou pastor ciumento. Nos dias que não tiver culto na nossa igreja, quer cooperar na outra igreja? Vá, meu irmão, vá. Você é ovelha do Senhor. A Bíblia diz que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Vá, coopere, adore. Ah, pastor, eu queria domingo ir cooperar na igreja tal. Está aqui uma carta. Vá lá. Vá na bênção. Mas assim, eu acabei mudando o assunto, né? Mas o que eu vim hoje aqui é expressar a minha gratidão a Deus. Estamos completando 3 anos da AD Holiness aqui na cidade de Joinville.
E nós temos visto as mãos de Deus estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Nós temos visto a mão de Deus estendida sobre a vida de muitos irmãos que ali cooperam. Deus tem abençoado as nossas vidas de uma forma tremenda. Eu quero nesse vídeo agradecer a cada irmão, cada irmã, cada obreiro, cada membro e congregado que fizeram também a sua parte, dando a sua cooperação, nos momentos em que ficaram ali conosco na AD Holinés e foram embora para outro local. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família, o seu lar. Irmãos, no que depender de mim, você está abençoado em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu companheiro, pastor Luiz Carlos Novakoski, pela vida da sua família, pelo seu lar, pela vida dos seus filhos, pela vida desses abnegados servos do Senhor, que tem somado para de Holinés desenvolver e chegarmos até aqui onde estamos. Queremos agradecer aos pastores, obreiros que temos. Agradecemos a Deus pela AD Holinés na cidade de Mafra, sendo representada lá pelo pastor Adriano, Josué Adriano. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, pela vida da sua esposa. Que Deus continue abençoando grandemente a cada obreiro aí, sendo representado pelo Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, seu lar, a sua família. Que Deus possa abençoar a igreja de Mafra de uma maneira poderosa, de uma maneira soberana. Agradecer a Deus pelo presbítero irmão Isidório. Que Deus continue abençoando também tudo que o irmão tem feito aí também na AD Holinés em Mafra. Que no dia 1º de abril, como estávamos falando, para muitos é o dia da mentira, mas para mim é o dia da verdade, é o dia da bênção, é o dia que Deus abençoou grandemente a nossa vida. Abrimos a igreja AD Holinés em Joinville no dia 1º de abril de 2021. Abrimos a igreja AD Mafra, AD Holinés em Mafra, o ano passado, 2023. Esse ano completa um ano. No próximo sábado estaremos aí em Mafra para adorarmos ao Senhor juntamente com os irmãos na nossa festividade de um ano. Eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que são obreiros fiéis na casa do Senhor, ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, das lideranças da igreja, pela liderança do círculo de oração, pela liderança do culto da quinta-feira profética, pela liderança em geral, pelos obreiros que temos. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família. Meus irmãos, eu quero agradecer mesmo de coração por cada irmão. Às vezes, eu me surpreendo. A igreja ela tem um Pix. Eu vou deixar até o Pix aí. Se você quiser abençoar, pode abençoar. Eu falei que eu não sou de pedir dinheiro, mas agora falando do Pix, eu vou colocar o Pix aí, tá bom? Você não é obrigado, nem se sinta constrangido a contribuir, tá bom? Deus abençoe sua vida. Às vezes, eu me surpreendo quando chega no final do mês, que a gente puxa o extrato do Pix da igreja de Holinés, em nome da igreja de Holinés. A gente trabalha com o contador, tudo certinho, tudo dentro da lei, com o CNPJ aberto, integrado, nós somos integrados na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Aí as pessoas dizem assim, pastor Elias, o senhor faz parte da igreja Missão? Sim, a CGADB é a missão, é a igreja da missão. E eu sou filiado à CGADB, a igreja de Holinés filiado à CGADB, né, com o pastor José Wellington Bezerro da Costa Júnior, filiado através da COMIADEF, Convenção das Assembleias de Deus de Amigos e Pastores ali do Rio de Janeiro. Nós somos convencionados a esta convenção, né, com o pastor Gilmar Siqueira, né, uma bênção do céu. Um abraço para o pastor Gilmar Siqueira, que é o pastor da convenção COMIADEF. Irmãos, e eu fico surpreso
quando a gente abre assim o balancete de todo final do mês, jovens sendo fiéis a Deus, adolescente sendo fiel a Deus, criança sendo fiel a Deus. Irmãos, isso é gratificante para qualquer pastor. Que Deus continue abençoando sua vida. Que Deus prospere o seu lar. Que ao término da nossa vida, você possa dizer essas palavras que disse Samuel e que eu estou dizendo nesta manhã. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o mesmo Deus, meu irmão, minha irmã, que tem nos ajudado até aqui, Ele nos ajudará até o final. O apóstolo Paulo, ele disse aos irmãos de Filipos, e eu digo para os irmãos da AD Holinés, para você que vai ter um encontro com esse vídeo, aquele que começou a boa obra, abro aspas, coloco minhas palavras, em meio à pandemia, que não me abandonou, que não abandonou a AD Holinés, que não abandonou os irmãos, que não abandonou a sua família, minha irmã, meu irmão, aquele mesmo que começou a boa obra em meio à pandemia, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo, tá? Ele não vos deixareis órfãos, foi palavra do Senhor. Ele disse uma palavra, e essa palavra que Jesus falou, não foi para a Assembleia de Deus, não foi para Batista, não foi para Metodista, não foi para nenhuma igreja cuja placa você conhece, mas foi para todos nós, inclusive para mim e para você. Estarei convosco. Ele não disse o nome, mas eu vou dizer. Estarei convosco, pastor Eliésio. Estarei convosco, irmão. Estarei convosco, irmã. Todos os dias até a consumação do século. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, seja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus continue guardando o seu lar. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Aqui o pastor Eliésio.